A fronte ensanguentada, ferida pela dor, e espinhos coroada, marcada pelo horror. A fronte outrora ornada de eterna glória e luz, agora desprezada, adoro-te, Jesus. Ó rosto glorioso que sempre fez tremer o mundo poderoso, fizeram-te sofrer. Oh, quanto estás mudado, oh Deus sublime olhar, cruelmente atormentado, deixou já de brilhar. O profeta assim confessa e diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, versículo 5. Com esse versículo, que faz parte da leitura do Antigo Testamento prevista para esta Sexta-feira Santa de 2021, 2 de abril, saúdo todas as pessoas que acompanham esta gravação, especialmente os membros da comunidade evangélica de Lomba Grande e os membros da comunidade evangélica de Confissão Luterana Feitoria. Assim como entre nós, de uma forma mais ou menos explícita ou intensa, assim também, já no tempo da Bíblia, né, perguntava-se pela relação entre causa e consequência. E perguntava-se pela relação de causa e consequência também nas situações da vida humana. Sucesso, felicidade, alegria, provavelmente tinham determinadas causas que levavam a isso. Inversamente, insucesso, tristeza, doença e outras infelicidades possível, provavelmente também tinham suas causas. Um caso clássico desse modo de pensar se encontra lá no livro de Jó. Os amigos de Jó vão a ele e, quando o veem na sua desgraça, primeiro procuram sofrer junto com o seu amigo, mas em algum momento procuram mostrar a ele uma solução para o seu problema, e a solução para o problema de Jó se chama arrepende-te. Reconhece os teus erros, e aí Deus vai te perdoar e vai também te livrar dessa desgraça na qual tu caíste, perdendo bens, família e saúde. E contra essa situação, Jó, ele precisa lutar e dizer: mas eu não tenho consciência de culpa, Deus está me castigando e está me afligindo injustamente e sem motivo. Em Isaías 53 temos o assim chamado quarto hino do servo do Senhor. São 4 passagens, 4 textos que se encontram no livro de Isaías, no
trecho do assim chamado segundo Isaías, que descrevem a trajetória desse servo do Senhor, iniciando por Isaías 42, em que Deus apresenta o seu servo, o seu eleito, aquele em quem a sua alma se compraz, e que ecoa então também, por exemplo, quando do batismo de Jesus. E aos poucos o profeta vai narrando e descrevendo a trajetória desse servo amado, querido, escolhido, eleito por Deus, e vai constatando que a trajetória desse servo de Deus não é uma trajetória ascendente, mas descendente. Não leva a sucesso e alegria, mas leva a fracasso, derrota, sofrimento e até morte. Foi levada como ovelha muda para o matadouro. Não abriu a sua boca diante dos seus tosqueadores. E nós o imputávamos por aflito de Deus. Nós olhávamos para ele e achávamos, pois é, Deus deve estar condenando ele. Até que de repente, esses nós que veem essa desgraça, desse um que é massacrado e sacrificado como uma ovelha, até que eles percebem que na verdade esse um não está sendo condenado e massacrado por sua própria culpa, mas está levando sobre si a consequência da culpa de outros. E é isso que esses nós constatam e confessam aqui. Ele foi traspassado, não por causa das culpas dele, mas pelas nossas transgressões, e moído, não por causa dos pecados dele, mas pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deuteronômio 21 declara que é maldito aquele que for pendurado em madeiro. E o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Gálatas, ele faz referência a essa afirmação e diz, é verdade, Jesus, ele foi feito maldito ao ser pendurado no madeiro da cruz, mas ele não foi maldito por sua própria culpa, assim, ele se tornou maldito em nosso lugar, para que nós sejamos benditos, abençoados de Deus. E nesta sexta-feira santa, nós meditamos o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande servo do Senhor, traspassado, moído, castigado, pisado, não por causa das suas culpas e transgressões, mas por causa de nós pecadores, para levar lá na cruz do Calvário a nossa culpa, a nossa transgressão e por ela pagar. E realizamos este momento de gravação, meditação, oração, louvor a Deus, em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Queridos irmãos, caras irmãs, leio da epístola indicada como texto de pregação para esta sexta-feira santa, que se encontra na carta aos Hebreus, no 10º capítulo, nos versículos 16 até 25. A passagem inicia com uma citação do Antigo Testamento, portanto com uma palavra do próprio Deus. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Então o autor, ele explica, diz o Senhor. Porém no seu coração, ou seja, no coração do seu povo, as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta, diz o autor da Epístola aos Hebreus, Deus segue falando,
Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Para então concluir, o autor da epístola ora, onde a remissão destes já não há oferta pelo pecado. E a carta segue dizendo: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Até aqui a palavra de Deus. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Com essas palavras lá do profeta Jeremias, inicia a passagem que aqui meditamos, em que Deus anuncia que fará uma nova aliança com o seu povo. Não conforme a aliança que um dia foi feita lá no deserto, porque o povo de Deus não observou a sua lei que foi dada a Israel. Mas antes será agora uma nova aliança, um novo pacto que Deus vai fazer com o seu povo, um pacto no qual a lei de Deus não vai mais ser escrita em pedras, mas vai ser escrita em tábuas de carne, no coração humano. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. E o autor da epístola acrescenta, segue citando de Jeremias 31, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. E assim vemos como em muitas outras passagens também, algumas de forma mais explícita, outras menos, aqui, a meu ver, de uma forma muito explícita, como o Antigo Testamento, ele aponta para além de si, né? O Antigo Testamento, ele percebe que ele em si mesmo é um livro incompleto, e por isso ele anuncia agora essa nova aliança que Deus firmará com o seu povo. E aqui nós estamos falando inicialmente do povo de Israel, que, a meu ver, eu acho que nós temos que observar isso, não está excluído dessa nova aliança, pelo contrário, ele é o destinatário original, primordial dessa nova aliança, e nós, como cristãos, somos integrados a essa nova aliança. E essa nova aliança faz referência, por exemplo, ao próprio Cristo, quando na noite em que foi traído e instituiu a Santa Ceia, disse: este é meu corpo, este é meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue do Novo Testamento. E quando nós falamos então do Antigo e do Novo Testamento, as duas partes da Bíblia, nós nos referimos às duas alianças, A nova aliança, ela, por assim dizer, torna caduca a antiga aliança, mas, isso talvez nós cristãos sempre de novo esquecemos, não exclui o povo de Israel do pacto com Deus. E agora então, tendo tal intrepidez, tendo essa coragem de sermos participantes da nova aliança que Deus firmou com o seu povo e no qual nós fomos incluídos, fomos enxertados, como fala o apóstolo Paulo, Romanos 9, 10 e 11,
nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos, aquele lugar sagrado por excelência, no qual o sumo sacerdote de Israel entrava apenas uma vez por ano para realizar o sacrifício de propiciação pelo povo. Nós agora temos acesso a esse Santo dos Santos, já que Jesus, uma vez por toda, se ofereceu a si mesmo. E agora temos acesso pelo vivo caminho que Ele consagrou pelo véu, que é o seu próprio corpo. Ele que é o grande sacerdote sobre a casa de Deus. Temos aqui, portanto, essa figura do sacerdócio de Cristo, que é, por um lado, o sacerdote e, por outro lado, Ele mesmo também, o sacrifício. Por causa de tudo isso, nós podemos e devemos nos aproximar com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, uma referência ao batismo. Guardemos firme a confissão da esperança, diz o autor da epístola. Já tenho comentado aqui que os cristãos, chamados hebreus, conforme o nome da carta, pelo visto estavam passando por provações e ameaçados de fraquejar na fé ou talvez de até abandoná-la. E o autor, ele conclama os seus leitores a guardarem firmes a confissão da esperança e a considerarem-se uns aos outros para se estimularem ao amor e às boas obras. Portanto, Jesus, Ele é o autor da nova aliança, Ele é o grande sumo sacerdote que a si mesmo se sacrificou uma vez por todas. E por isso nós, como comunidade cristã, temos todos os motivos, nos altos e baixos da existência da fé, para seguirmos perseverando na fé, na esperança e no amor. Esse é o apelo que 2000 anos atrás a epístola fez aos seus primeiros leitores e que hoje segue fazendo a nós. Também isso tenho mencionado em outras gravações, essa íntima relação, esse íntimo vínculo entre a cruz de Cristo e a cruz do discípulo de Jesus. E aqui novamente, de uma ou de outra forma, também isso transparece. Jesus foi sacrificado por nós, tomou a sua cruz sobre nós. Por isso, nós temos não só o chamado, mas temos motivo para, com fé, com esperança, com amor, tomar sobre nós a nossa cruz e seguir fielmente no discipulado a Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que possamos manter o nosso olhar, não apenas na Sexta-feira Santa, mas durante todos os dias do ano, firme, fixo sobre Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, aquele que é o grande sumo sacerdote que a si mesmo se entregou. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Cantei no início as duas primeiras estrofes do hino número 425 do livro de canto da ESLB, Ó Fronte Ensanguentada. Vou cantar agora as duas últimas estrofes. Esse é um hino que talvez nos últimos anos tenha sido pouco entoado na nossa igreja, mas é um hino que se encontra no antigo HPD e que certamente em outros tempos, no período da Paixão, era cantado com mais frequência nas nossas comunidades. E eu penso não somente a respeito desse hino, mas sobre muitos outros que tenho cantado nas minhas gravações, que é importante nós sempre de novo também voltarmos aos pais e mães da fé e nos alimentarmos não só do testemunho que nos é dado ao nosso redor, mas também do testemunho que foi dado antes de nós e que também quer servir, nos alimentando e nos inspirando. Trata-se, na verdade, de uma oração do autor. O autor do texto é o famoso
Poeta, pastor luterano Paul Gerhardt, século XVII. Senhor, teu sofrimento conforta o coração. Senhor, teu sofrimento conforta o coração, por teu cruel tormento obtenha salvação. Nota que eu permaneça contigo, fiel Senhor, morrendo eu adormeça em ti, meu Salvador. No termo desta vida, oh, não me deixes sós, concede-me guarida, levanta-me do pó, e sem a dor pungente meu coração tremer. Vem tu, Jesus clemente, lembrar-me o teu sofrer. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai, graças rendemos que na sexta-feira da paixão podemos lembrar de maneira toda especial o sofrimento, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sofrimento, essa condenação tão injusta, tão cruel, tão homem inocente. E ao mesmo tempo, essa condenação dessa ovelha que foi sacrificada em favor dos pecadores. Nós o imputávamos como abatido por Deus e, no entanto, Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores, as nossas feridas, os nossos pecados. Obrigado, Senhor, que a morte de Teu Filho Jesus Cristo rompe o círculo vicioso de violência e contra-violência, do olho por olho, dente por dente. Obrigado, Senhor, que nesse perdão dos pecados nós podemos não mais olhar para o nosso próprio umbigo, mas perceber a Ti na nossa vida e assim também perceber o nosso próximo ao nosso redor. Abençoa-nos e guarda-nos, a cada um pessoalmente, nossas casas, nossos lares, nossa cidade, e que nesses dias inquietos, amedrontadores, sejamos responsáveis uns pelos outros, pelo dom da vida que nos deste, mas que acima de tudo possamos confiar a nossa vida e também a nossa morte sempre de novo a Ti e ao Teu Filho Jesus Cristo. É Ele que nos ensinou a orar quando disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.